muito rápido. Isso aqui também daria uma aula de pelo menos um semestre só nessa parte aqui, em termos de sensoriamento remoto, o que a gente está utilizando aqui. O que essa figura representa? Você tem o satélite, que é o instrumento. Dentro desse instrumento há sensores e detectores. Depende muito da missão. Talvez eu vou conseguir explicar um pouquinho mais na frente. Eu estou chegando muito próximo das duas perguntas. É um instrumento com sensores e detectores, depende da missão. Mais uma vez, olha só, para eu colocar um instrumento ali, vamos olhar o satélite, mas poderia ser um drone, poderia ser um avião, poderia ser até um ultraleve, como a gente utilizou em Brasília, para coletar dados biofísicos no Parque Nacional de Brasília. Mas vamos focar ali que é um satélite, ou seja, eu tenho o satélite é toda a estrutura onde eu tenho os sensores, detectores, onde está a carga útil do instrumento, né? Que é o satélite. E essa carga útil vai depender da missão. Olha só, tudo que a gente tinha falado, a pergunta é antes dos engenheiros da parte ótica, engenheiros mecânicos, toda a estrutura que é colocar um satélite, ela depende da missão e do custo, né? Primeiro é isso. Os cientistas levantam a pergunta, olha, vamos ter que desenvolver uma coleta de dados estruturados ou não, para observar esse fenômeno. Já há uma pergunta e aí os engenheiros vão desenvolver. Então, vamos olhar aqui o satélite, dependendo dessa missão dele, ele pode ter altitudes ou alturas distintas para cada missão, para cada objetivo, seja ele científico, seja ele espião, seja ele com uma estação internacional, onde tem uma cooperação, né? Ou seja, é uma forma também de estar coletando dados, na verdade é um grande laboratório. Mas, enfim, voltando a isso, esse instrumento, esse satélite, que poderia ser um drone, poderia ser um ultraleve, poderia ser uma câmera fotográfica no balão, está registrando, está coletando informações que podem vir através da energia refletida, da energia emitida ou energia retroespalhada. Isso, nesse momento, eu não vou entrar muito em detalhes nisso, porque na nossa etapa mais à frente, com o curso, né, com as pessoas que participarem do curso, a gente vai ter uma parte de aula ao vivo, destacando determinadas questões, principalmente de conceituais de assessoramento remoto. Mas, se você observar, esse instrumento está coletando os dados. Esses dados são obtidos de um objeto, assim como eu fiz aqui usando a caneta. O meu olho observou a caneta, registrou, processou e analisou essa informação e disse, isso é uma caneta. Né? A partir de um dado, de uma observação, de uma informação de conhecimento, eu analisei, meu cérebro analisou pela minha experiência, isso é uma caneta esferográfica. Então, é isso que os sensores, que os satélites e outros instrumentos nos ajudam, ou seja, eu estou coletando uma informação sem contato direto com o objeto, sem contato direto com o alvo. Eu não preciso ter esse contato, eu utilizo a radiação eletromagnética para inferir. Então, toda vez que a gente fala aqui em dados, é uma forma de eu falar de uma observação. No caso do satélite, são estimativas. O satélite ele está estimando, porque ele não está medindo diretamente, ele está utilizando sensores para capturar ou para enviar essa energia eletromagnética em diferentes comprimentos sonoros. Isso aqui já é só um básico para que a gente se situe da importância de que eu estou falando de estimativas, não estou falando de dados coletados. Há um erro semântico, né? Quando se fala, o satélite mediu. O satélite não mediu, ele estimou. É uma estimativa, mas é um dado, de certa forma. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas esses são todos os conceitos do que é assessoramento remoto. Como eu falei, é uma forma de coletar informações, coletar estimativas, dados, sem ter contato direto com o objeto. Estou utilizando sensores, né, detectores, para registrar a radiação eletromagnética, e aí eu tenho diferentes tipos de sensores, está chegando muito próximo da pergunta da pessoa, eu tenho diferentes tipos de sensores, eu tenho diferentes tipos de assessoramento remoto, ativo, passivo, eu trabalho em diferentes partes do espectro eletromagnético, dependendo da minha área de atuação, se eu estou na área de meteorologia, na área ambiental, na área de oceanografia, da atmosfera, isso tudo vai depender do qual é o meu nicho, qual é a minha missão, ou o que é importante nisso, porque às vezes eu tenho 4 variáveis. Espaço, eu tenho que ter a resolução, o pixel, né? Ou seja,
Quanto mais pixels eu tenho na minha câmera fotográfica, melhor a resolução. Então, depende da frequência, ou seja, da repetição, para que eu tenha coletando imagens sempre repetitivas no mesmo lugar. Espectral, quantos olhos, quantas bandas espectrais uma radiação eletromagnética, em que região os meus sensores e detectores estão trabalhando. E a radiométrica, quantos níveis de cinza eu posso armazenar em um pixel de 0, dependendo da quantidade. Se for uma resolução radiométrica de 255, de 8 bits, eu estou falando de 0 a 255. Eu posso inverter entre branco e preto e distribuir em níveis de cinza. Quanto maior o nível de cinza, ou seja, quanto mais fatiado eu tiver entre 0 e 1, representando o 0 branco ou preto, depende de como eu trabalho, né? Eu posso inverter, ser o 0 ser branco e 1 ser preto, ou preto ser 1, 0 ser branco. E entre 0 e 1, eu tenho diferentes níveis de armazenamento de cinza. Eu posso ter 10 bits, 14 bits e assim vai. Essa é a resolução radiométrica. A classificação da imagem, há vários tipos de classificação de imagens que ajudam, mas quando eu busco na imagem de satélite, depois de processada, utilizado vários níveis de classificação, eu busco contraste. Eu tento identificar o fenômeno mais importante, ou seja, maior variância no máximo que eu consigo dentro daquele pixel ou na área que os pixels cobrem para que eu destaque um determinado fenômeno, ou seja, padrões ou contrastes para que me chame a atenção aquela classificação, quando o olho humano, às vezes, não é possível capturar. Os aplicativos, né? Há vários aplicativos de sensoriamento remoto, um deles que a gente vai utilizar aqui de geoprocessamento é o QGIS, que é gratuito, é livre, e aí sim eu fecho aqui essa parte de sensoriamento remoto, deixando uma mensagem importante aqui. Sensoriamento remoto é uma forma de eu coletar dados sem ter contato direto com o objeto. Esse é o conceito geral, é o conceito mais utilizado de sensoriamento remoto. E aí eu utilizo diferentes sensores.